until you fucking fight back. Tem que ter fair play financeiro, né, o âncora? Tem que ter o fair play financeiro. Não é possível esse negócio do Flamengo contratando jogador. Cadê o fair play financeiro? Tomara que tenha fair play financeiro, né? Seria muito bom ter fair play financeiro. O Flamengo tem uma condição financeira que os outros não têm, então, e ele é mais agressivo no mercado. E no caso, acho que o Flamengo ele tem mais recursos, né? E ele vai para cima mesmo. Mas os dois jogadores lá da Rússia, na verdade, o interesse é o Claudinho. O Wendel está surgindo mais como uma possível oportunidade, porque é um jogador que criou lá um problema com os russos, não foi inscrito na temporada pelo Zenit, e então o Flamengo já está em negociação com o Claudinho e está tentando trazer mais um. Eu imagino que, por exemplo, emprestado, ou se eles venderem parte dos direitos, né? Não acredito que o Flamengo pague 15 milhões pelo Claudinho e mais 15, digamos, pelo Wendel, que custou 20 ao Zenit, né? Mas a meta, o objetivo número 1 do Flamengo lá no mercado russo é o Claudinho. A negociação é difícil, ela vai se arrastar por mais tempo. Geralmente essas negociações só terminam no final da janela, né? Porque todo mundo estica bastante a corda até que o momento em que tem que bater o martelo se aproxima e aí começam a ser tomadas as decisões. Mas é possível que pelo menos um desses dois reforce o Flamengo no decorrer da temporada. Agora, eu acho que é muito importante que os dirigentes entendam, o Landim, principalmente, que é o presidente, né? Marcos Braz também, que no momento que você faz contratações no meio de uma temporada, você faz, não é para 6 meses, você faz um contrato de 4, 5 anos com o atleta. Tem que se pensar na outra temporada. E o Flamengo está fazendo uma reformulação do seu elenco, muito claramente, já vem de algum tempo isso. Os jogadores contratados até mais jovens, na faixa aí de 25, 26 anos, jogadores nascidos em 97, por aí. Então, eu entendo que é importante entender isso e para isso tem que continuar com o técnico. Não pode condicionar o trabalho do treinador a um eventual título ou não, né? O Flamengo já mandou embora técnico, já abriu mão de técnico sendo campeão e não sendo campeão. Tem que ter uma sequência para o cara fazer esse planejamento e você disputar o que for possível esse ano e estar mais forte no ano que vem, de fato. Já se perdeu muito tempo por conta disso. Mas acho que tem uma clara diferença aí entre o Flamengo e o Palmeiras. Os outros não têm condição nenhuma de competir com isso, evidentemente. Por isso que eu estou citando o Palmeiras. Fora o Palmeiras, quem é que pode ir ao mercado com essa volúpia? Ninguém pode nem pensar nisso. A diferença ela é muito grande. O Flamengo tem hoje um potencial de investimento maior do que de muitos times europeus até. Claro que eu não estou falando dos maiores, né? Estou falando de outros times europeus, médios para baixo, que não fazem contratações muitas vezes nas cifras que o Flamengo trabalha, 15 milhões de euros. Muitos times na Europa não trabalham com esses valores, e se você considerar a diferença do câmbio, isso realmente ele é bem significativo. Agora, esse potencial econômico, ele não até hoje não foi bem explorado, bem aproveitado, pelas razões que eu citei há pouco. Acho que isso é que precisa mudar. O Flamengo vai... Bubu e Pedro Ivo Almeida. O Flamengo vai pegar o América. Dá só uma olhada como o Flamengo tem se comportado contra as equipes do Z4, a Zona da Confusão. Vitória sobre o Goiás, vitória sobre o Curitiba, vitória sobre o Vasco. Aliás, sapecada no Curitiba e no Vasco, o Goiás ali 2-0, jogo agora contra o América, que vem do meio de semana de classificação na Sul-Americana. O Flamengo vai jogar no meio de semana contra o Grêmio pela Copa do Brasil, é jogo fora, né? Quarta-feira, jogo fora. Jogo fora. Dá pra dar uma poupadinha contra o América? Tem elenco pra isso. Totalmente. Oxi, mas como tem elenco pra isso, hein? O América é um time perigoso com a bola. Ele tem alguma construção, não é o time mais perigoso, mas sabe construir, mas é uma peneira. Sem a bola. É uma peneira. Uma peneira. E o 5-1 no Colo-Colo diz muito mais sobre o Colo-Colo do que sobre um grande futebol do América. Porque o futebol chileno hoje, infelizmente, é muito ruim. Muito, 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 muito ruim o futebol dentro do Chile. Então, não me surpreendeu a goleada, me surpreendeu a derrota no jogo de ida. E por mais que o Flamengo ainda não seja um time consistente na marcação e que ele possa tomar um gol ali, alguma coisa acontecer, a tendência é que o Flamengo faça gols com qualquer formação que tenha alguns de seus principais jogadores. Então, se, por exemplo, decidir poupar o Gabigol, né, e decidir poupar o Arrascaeta, estou sendo muito radical. Joga com Everton, Cebolinha, não acho radical. Não, estou pegando porque a parte técnica. Não, né? eu digo mais porque o cenário de pré-mata-mata ou pré-jogo de Copas tem sido de uma ou outra peça ele descansando no Brasileiro. Mas de repente joga um Pedro e joga o Cebolinha, que não justifica a Pedro já pode jogar. O Bruno Henrique tá voltando também, né? Mateuzinho, que você isso faz muita diferença. Voltou a treinar e tinha essa dúvida. Tem um pessoal voltando. Diferença. Pode dar uma minutagem pro Bruno Henrique. Exato. Então, eu acho que de qualquer forma, com qualquer formação, o Flamengo tende a ganhar. O Flamengo é tão favorito contra o América quanto o Botafogo e contra o Santos. É isso. O Flamengo é muito maior, favoritismo para mim. É o seguinte, o Bubu. América, Ficou legal no Campeonato Brasileiro, ele é uma espécie de México.
joga como nunca e perde como sempre. A pontuação dele não reproduz o que ele mostra em campo. Não traduz isso. Não, mas se ele perde, Então, tá mostrando. em muitas partidas, o América jogou melhor que o adversário, criou chances, Com bola, dominou. Com bola, sempre jogou melhor que o adversário. E não fez o resultado. Na Sul-Americana, até meio que poupando o jogador, levando, ele foi avançando e tal. Mas no brasileiro, ele tem uma dificuldade de ganhar jogos absurda. Eu acho que na Tá pressionado, né? Eu acho que é um time que na parte ofensiva deixa a desejar. Não tem grandes jogadores na parte ofensiva. O Benítez é um cara que tem feito muito a diferença. Ele é nos jogos. reserva, né, cara? E ele ele é entra. meio vagalume, Mas, né? na, Quando ele mas na brilha... balança é o que tem de Vagalume. melhor. É quando tem Então, a mas, bola. assim, mas o Benítez é meio vagalume, assim. Ele até tá um pouco mais regular no América. Vagalume? Brilha num jogo, no outro apaga, Você entendeu? joga com o Benítez, você joga com 11, com a bola e com 10 sem ela. Então, mas tecnicamente complicado. ele consegue fazer umas jogadas diferenciadas ali e Sim. tal. Então o América é bem pode isso. fazer um grande jogo, jogar muito bem e contra o Flamengo. E qual vai ser o Mas resultado é o final? conceito- Vitória do Flamengo. A tendência é que dê Por isso que eu Flamengo. falei que é uma espécie de México. Mas Flamengo, após ano. o Flamengo hoje, ele ainda tem resultados mais expressivos do que o desempenho dele? Não. Eu acho que é porque Ou tá casado a gente está sempre numa expectativa muito alta pelo que é o elenco do Flamengo. Sempre. Você tem razão. Mas esse Então, elenco não entregou ainda o que desempenho. pode? A gente está Não. sempre com essa. A gente está Tá sempre longe com disso. essa sensação. Esse é o ponto. desempenho. O elenco ele é tão tópico para o cenário brasileiro que o desempenho ele é igualmente tópico. Você fica sempre assim, precisa mais. Jogou bem, mas pode mais. Tomou 4, mas fez 4, mas tomou 2. Esse elenco não pode. A gente está sempre cobrando um nível de perfeição pela discrepância de elenco. Mas acho que também é bom frisar, e vale bater na tecla, é um início de trabalho ainda assim do Sampaoli. E eu acho que o time tá em evolução. Eu também acho. Tá, e é uma evolução. tá em evolução, tá. não Já vai é ser melhor de que o time do abril, Vitor Pereira. E Isso não vai ser de abril para indiscutivelmente. junho e início de julho. É uma evolução que talvez a gente vai ver justamente quando a temporada começar a funilar. Já algumas Então eu vou te vezes. perguntar, quanto você já deu no teu carro? Qual? O Floquinho ou o Van Basten? 160, Não, você falou do Van Basten. 170. O Floquinho bateu 200 no auge dele. Hoje é um carro de 97, é um cadeiro. Ah, O Flamengo não é um ninguém viu, floquinho. ninguém viu. Isso aí é- O Flamengo não é A um última vez floquinho. O que eu vi Flamengo é um carrão, pô. O fã do Não, esporte quer eu- saber do Flamengo, Bubu. Então, eu tô comparando com um carro poderoso, Não, potente, que é o Flamengo. Talvez ele nem precise chegar na velocidade máxima dele pra ganhar os campeonatos. Tem razão. Entendeu? Aí tu fala assim, Não precisa. porque o Flamengo vai chegar no melhor dele no fim da temporada. Eu não sei. Talvez não vai chegar. Ele ganhou com o Dorival. A Libertadores da Copa do Brasil, o Dorival foi demitido porque achava que na final não jogou tão bem. Mas o Flamengo teve, passou um certo susto o Flamengo contra o Corinthians teve e contra o 2 Atlético. meses ali com o Dorival Então, excelente. Então, excelente. O Flamengo já provou no ano problema foi passado o que ele debate não da precisa temporada. chegar no auge ou ser tão. Bom, ele foi campeão campeão brasileiro com o Ceni sem chegar no auge. Quando foi que o Flamengo também teve um grande equilíbrio em janela de contratações? Ele teve um trabalho muito bem planejado de equilibrar elenco. O Flamengo sempre se pautou de uns anos para cá, e merecidamente por dinheiro, eu quero o melhor, eu vou buscar o melhor. E talvez ele entre nessa de fazer barulho. E aí o seu treinador, ele tem um histórico de pedir peças porque ele quer construir ofensivamente ou porque ele quer proteger defensivamente? Ofensivamente. Eu acho Tem que quando o casa. zagueiro sabia construir, que sabia jogar Aí- com a bola. aí- O eu Jesus acho chegou que e pediu um casa. quarto zagueiro Eu canhoto, acho veio o que Pablo Mari, que casa. pouca gente conhecia, foi ridicularizado porque jogava na segunda divisão na Espanha. Um cara que ninguém conhecia aqui no Brasil, pouca gente, só quem acompanhava o futebol espanhol a fundo. E foi das melhores contratações, pelo menos surpreendentes. Não é o Gabigol, o Bruno Henrique, todo mundo já sabia que tinha potencial. Quando você Pablo fala, Mari quando você resolveu fala o do problema. momento que o Flamengo contratou o Léo Pereira, não era uma boa contratação? Era o auge do Léo No Pereira. momento que o Flamengo contratou o Gustavo Henrique, não era uma Excelente boa contratação à época. Quando o Flamengo resolve pegar o Davi Luiz, não é uma boa contratação? Também. Pablo também. O próprio Também. Pablo. Não dá para dizer que o Flamengo nunca olhou, só que eu acho que é uma questão de momento. E eu acho que é uma questão de momento que a gente precisa analisar. O primeiro semestre do Flamengo, ele foi marcado por críticas de uma atuação em tese diferente na janela do nosso verão, do meio de E da temporada mudança de europeu. treinador. Ele foi marcado por essa pouca movimentação. Você tem uma pressão. O início de ano do Flamengo ele é complicado. Ele vai começar a apresentar alguma evolução com o Sampaoli. O Sampaoli é um cara que pede muito mais peças para ele pensar em construir do que exatamente para ele, como falei aqui agora, se defender. Então vai casar essa busca por um Claudinho. Eu Vai acho casar que... essa busca por vou tirar o Marinho e vou trazer um Luiz Araújo. Eu não acho que o Flamengo toma muitos Foi uma boa gols troca, hein? por erros dos Excelente. seus zagueiros. Eu não acho isso, eu discordo de quem acha isso. Eventualmente toma algum gol, mas não acho isso. Acho que o problema do Flamengo é o Flamengo conseguir proteger principalmente os lados do campo, no setor central. Acho que a frente atuar de mais zaga em bloco. também. A frente Porque de quando zaga- você pega Pulgar e Alan tem a ver com isso. Então,
às vezes, quando protege muito os lados, fica um pouco pelo meio, mas geralmente protege o meio um pouco melhor do que os lados, principalmente depois que o Eric entrou na equipe, né, e que se firmou na equipe. Né? Então, eu acho que a questão ali é muito mais coletiva do que individual, até porque o Sampaoli vive falando nas entrevistas que quer que o time não se canse e que saiba se defender a partir da posse de bola. Então, se você vai investir uma fortuna no Claudinho, traz o Wendel, que não é barato, você vai para contar salário e tudo mais. O Alan não é barato. Dessa o Alan não é barato. No Wendel tem uma concorrência com o Palmeiras, que deve ter encarecido. Eu acho que não tem mais a concorrência, então, viu? Mas teve. Já... Então, eu acho que encareceu a contratação, certamente. Ainda mais, Birner, desculpa te interromper, só uma coisinha aqui, porque você está falando do Wendel, ainda mais depois desse vídeo do Wendel. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Acho que agora... Palmeiras já era. Hoje tem gol do Gabigol. Tem mais concorrência. E o Wendel mesmo ali na montagem, não? Não, o amigo dele que fez a imagem. E ele parece muito feliz, né, com a contratação. Deve ter sido sem querer. Vazou, né? Então, vazou. Resumindo, eu acho que as contratações têm lógica, porque se você tem que escolher aonde você vai investir. É o novo Vidal? O Vidal era essas coisinhas então, assim. Mas o Wendel é a reposição pro Vidal que o São Paulo pediu? Sim. É isso, né? Sim. O São Paulo pediu na coletiva. E eu vou falar em proteção, o Wendel não é um 5. Então, ele é mais mais 8. mais um 8. Ele é um 8. Ele é um 8 que chega, inclusive. Isso, exatamente. E que marca. Sim. O Vidal é o quê? 5,5? 6,5? Aqui? É. Não dá pra gente avaliar. Eu posso fazer uma sugestão? Fala que O Vidal tá melhor na entrevista Vasco. do que em campo até agora. Vamos ver o que acontece no Atlético. Fã de esporte ali, muito simpático, falando Melhor entre sobre aspas. contratação. Chama atenção. Sabe, se eu sou Flamengo, tenho muito dinheiro, sabe quem eu tentaria contratar para defesa? Quem? Thiago Silva. Porque assim, a gente fala de excelência de zagueiro nos últimos anos, tecnicamente. Não, e pela questão clubística, porque o torcedor do Fluminense, torcedor tricolor, estava imaginando que o Thiago Silva voltaria agora para o Fluminense, já nessa janela. Vou lembrar que o Wendel é de Xerém, hein? Então, o Flamengo, aquela coisa que o Flamengo, o craque faz em casa, agora o Flamengo tá fazendo o craque em Xerém, né? O Thiago Silva tá sob contrato. Então, É um dos caras mais bem pode pagos da ouvir a Premier proposta, League. né? Aí você vai fazer Eu acho que proposta tem mercado, porque pode por questão clubista, aí você tá indo contra... Não é só isso. Porque assim, tecnicamente... Fazer barulho e fazer a proposta pro Neymar, pô. Tecnicamente, o Thiago Silva é o melhor zagueiro brasileiro dos últimos anos. Assim, Muito, sei lá, pelo menos, muito. sei lá, não sei, 12. Concordo. Por aí. Então, é um cara que ainda tá com lenha pra queimar, tá jogando, pode jogar em alto nível, experiência tal, e tem esse lado também. Seria um chapéu no Fluminense. Você faria a proposta só pra atacar um rival seu? Não só pra isso, mas assim... Mas não é um chapéu, porque o o Fluminense Thiago nem Silva, tá tentando. Thiago Silva é ídolo do Esse não tá Fluminense, tentando, então Thiago eu Silva. não vou fazer proposta pra ele. Não é isso entendeu? não. Assim, Não é isso não. Não é que o Thiago Silva é ídolo do Fluminense e tá no mercado e eu tenho que ir atrás. O Marcelo- O Thiago Silva sob contrato com um salário que não se paga no Brasil, Bubu. Tá bom, mas o Flamengo, se tem Não é meio se tem irreal um clube isso? que não tem muito problema de dinheiro pra pagar salário pra jogador top, é o Flamengo. Então eu acho, se Toma o uma Thiago aguinha Silva aqui. tem um projeto de voltar em algum Não, ano do não, futebol eu brasileiro, acho- não, eu acho pra que tem voltar a limite. morar no Rio de Janeiro, Eu acho que tem limite. o Pra Flamengo gente falar de- poderia fazer Pra uma gente proposta falar, pra ele. pra gente falar de um cenário real, pra gente falar de cenário Saúde. real, o Flamengo tem condição de pegar um Claudinho, o Flamengo tem condição de pegar... O Flamengo Thiago hoje... Silva, não. Não, eu ainda não vi nenhum movimento do Flamengo pegar um titular de Premier League de time de ponta de tabela. Isso eu ainda não vi. O nível de Entendeu? conversa sobre contratações do Flamengo é impressionante, a ponto de você citar o Thiago Silva. O que está preocupando um outro lado da moeda, você viu que agora há pouco apareceu o escudo do Palmeiras aqui, né? O que está preocupando o outro lado da moeda, principalmente quando a gente cita o Wendel, é que assim, por exemplo, o Palmeiras conversou lá com o Wendel. Diz que a transação com o Wendel está na casa dos 20 milhões, parece que a gente quer mais 5 milhões por produtividade, enfim, critérios lá de contrato. E o Palmeiras disse, não dá, aqui não dá, porque ainda tem um custo de salário e tal, não dá. Então é mais um jogador que o Palmeiras tenta e nada. O Palmeiras está tentando o Aníbal Moreno também, está indo com cautela, indo tranquilo. Assim, a gente já começou a conversar isso aqui ontem, né, Pedrão? Assim, o Flamengo está num outro patamar de contratações e tudo. Oh, will you fucking fight back?